Olá, pessoal. Bom, dando continuidade nas nossas aulas de história, nós vamos falar hoje da terceira civilização pré-colombiana, que seria a civilização Inca. Nós já falamos da civilização Maia, já falamos da civilização Azteca. Hoje nós vamos falar dos Incas, que é a nossa terceira e última civilização pré-colombiana que nós vamos estudar. Não existiram só essas três civilizações. Existiram várias outras civilizações na América do Norte, na América do Sul, nós vivemos na América Central também. Porém, os Incas, os Maias e os Aztecas foram as três civilizações que mais prosperaram, e elas são aquelas que são mais lembradas. Podemos dizer que são as mais importantes? Sim, porque foram imensas civilizações, né? E tem uma importância muito grande para a cultura americana, né? Por isso que a gente estuda essas três mais do que as outras. Bom, a localização da civilização Inca. A civilização Inca, ela surgiu na região do atual Peru. Seus domínios se estenderam por toda a região andina do norte da Argentina e do Chile até o território da atual Colômbia. Então, Argentina, Chile e Colômbia, nos territórios desses três países foram é o local onde a civilização Inca, né, prosperou, né, e se estendeu como uma grande civilização. Se a gente for estudar a cultura desses três países da América do Sul, tem muitas coisas em comum. Tem muita diferença, claro, pela colonização, pela miscigenação e tal, mas tem muitas coisas em comum com a civilização Inca, porque os Incas estiveram presentes nos três países. Quando eu falo de que os Incas eram uma civilização andina, o que eu estou falando? Os povos andinos foram aqueles povos que viveram na Cordilheira dos Andes, ou seja, essa imensa montanha, cadeia de montanhas que a gente tem na América do Sul, né, chamada de Cordilheira dos Andes. Então foi ali que os Incas se estenderam, né, como uma grande civilização que foi, e por isso que eles também são conhecidos como povos andinos, assim como outros povos andinos, todos os povos que viveram na Cordilheira dos Andes. A presença humana na região andina remota a aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo. Antes dos Incas, grandes civilizações já haviam desenvolvido-se naquela localidade, como os Chavins, que habitaram os Andes entre 900 a.C. e 200 a.C. Os Incas estabeleceram-se na região de Cusco, por volta do ano 1000, sendo que a centralização do poder que formou o Império Inca só aconteceu no século XV. Então, Cusco, a cidade, né, é uma cidade histórica, que se localiza no Peru, era a capital dos Incas, né? Os Incas deram esse nome e fizeram aquela cidade. Então, Cusco era a capital da civilização Inca. Essa cidade aqui, que é a cidade de Cusco. Se a gente analisar a arquitetura da cidade, lembra muito mais hoje em dia uma cidade europeia do que uma cidade Inca. Mas isso muito em função da colonização espanhola, né? A gente vê aí prédios da cultura espanhola, né? Do cristianismo espanhol, né? A gente está vendo igrejas. Pouco se remete à civilização Inca, né? No centro da cidade de Cusco. Só em torno da cidade é que a gente vê, né, o que sobrou de construções Inca, né, da civilização Inca. O primeiro Sapa Inca, que era o imperador, né, assim como eles chamavam o imperador Inca, era o Sapa Inca, foi Pachacuti, coroado em 1438. Em seu reinado, teve início o processo de conquista territorial que expandiu as fronteiras incas por 4 territórios que se estendiam por 4 quilômetros. Então, a civilização Inca, ela se estendeu por 4 quilômetros, ou seja, muito grande a civilização, né? Vários povos que formavam essa civilização. Esse era o Sapa Inca, né? Como ele é descrito na cultura, né, dos Incas. O Império Inca. Os Incas chamavam seu império de Tahuantinsuyo, Império das 4 Direções, que era organizado em 4 grandes províncias, cada qual com um nome determinado. Chinchasuyo, que era o norte,
Ansuyo, leste, Kotsuyo, o oeste, Kolansuyo, o sul. Ou seja, eram 4 regiões que dividia o Império Inca. O Império Inca era dividido em 4 regiões: norte, sul, leste e oeste. A sociedade Inca era dividida da seguinte forma: tinha lá no topo da pirâmide social o Sapa Inca, que era considerado a encarnação do deus Inti, que era o deus Sol. Então ele tinha todo o poder, porque ele é como se fosse uma divindade aqui na Terra. Os nobres, os comerciantes e homens comuns, e grande maioria da população, que era chamado Ratu-Huna, que eram os agricultores, as pessoas que viviam na colheita, da pesca, da caça, da pesca, enfim, que trabalhavam, davam duro mesmo para abastecer as cidades e prosperar. Ok? Religião. Segundo a lenda, o sol, né, teve piedade dos homens por viverem de maneira inculta e incivilizada. Assim deu instrução e conhecimento a eles, ordenando-lhes que o adorassem. Isso aconteceu quando os irmãos cósmicos foram enviados à Terra para criarem locais de adoração para o Sol e para serem responsáveis diretos pela instrução e civilização da humanidade. Então essa é a lenda que conta como surgiu a sociedade Inca, como surgiu a cidade de Cusco. Tá bom? Tudo era referente ao deus Sol, que era o Inti, né? Que era esse deus que eles adoravam tanto. A divindade suprema, no entanto, era Viracocha, mas o deus mais importante dos Incas era o Inti, que era o deus Sol. Outros deuses dos Incas que os Incas acreditaram eram Iliap, que era considerada a chuva, e Mamaquilia, que era a deusa da lua. Mamaquilia, junto com Inti, eram os deuses mais cultuados, né, que era o Sol e a Lua. Esses eram os deuses Inca, né, uma gravura de como os Incas, né, traduzia como os Incas, né, viam esses deuses, né, cultuavam esses deuses, na verdade. Aqui a gente tem uma imagem de uma representação moderna de um ritual religioso praticado pelos Incas, né, é uma representação atual, não é uma imagem da época da civilização Inca, uma imagem atual feita por descendentes, né, um ritual realizado por descendentes da cultura Inca, de como eram feitos os rituais sagrados nas cidades sagradas de pedra lá dos Incas. E a economia dos Incas, né? A agricultura era a base da economia dos Incas, assim como grande maioria das civilizações, principalmente daquelas que habitavam aqui a América, né? A agricultura era a base da sociedade Inca e a partir dela eram produzidos os alimentos básicos consumidos por esse povo. O milho e a batata eram a base da alimentação Inca. Então, o milho, assim como nas outras sociedades, sociedade maia, sociedade asteca, era a base da dieta deles, né? Mas existiam outros alimentos também que eram cultivados pelos Incas, não era só o milho e a batata. Detalhe que a batata que os Incas, né, consumiam, que eles plantavam, colhiam, consumiam, era a batata doce, não era a batata que a gente está acostumado lá a comer, aquela batata que a gente faz salgada, era a batata doce. A prosperidade da agricultura Inca era garantida por uma técnica, assim conhecida como curva de nível. Quando a gente estudou a civilização azteca, a gente viu que os aztecas eles cultivavam em ilhas, né, artificiais sobre o lago Texcoco, né? E era o método que dava mais certo lá na civilização azteca. Eles conseguiam muito bem, né, com essa técnica, né, cultivar muita coisa. Os Incas, como eles viviam em cima da montanha, na Cordilheira dos Andes, era muito mais difícil. Não tinha um lago Texcoco, não tinha lago nenhum, na verdade. E eram terrenos muito acidentados, né, porque era montanha. Então eles tinham uma outra técnica, que era a curva de nível.
A produção agrícola dos incas era realizada no Aylus, unidade social agrupada, que agrupava um conjunto de pessoas que tinham a obrigação de cultivar e tirar seu sustento desse pedaço de terra. O chefe de cada Aylus era nomeado pelo imperador e era conhecido como curaca. Ou seja, o imperador, né, o Sapa Inca, ele dividia lotes de terra e dava para uma pessoa tomar conta, que era o curaca. E o curaca, junto com sua família, né, montava aquela propriedade, aquela fazenda, né, que se chamava Aylus, e ali ele cultivava os alimentos, né, e não só para sua família, mas para toda a civilização. Aqui a gente tem uma imagem do que seria essas curvas de nível, né? Como era uma região montanhosa, eles iam fazendo degraus na montanha e plantando nesses degraus. Assim eles conseguiam, né, ter uma boa agricultura e a agricultura prosperava o ano inteiro nessas curvas de nível. Agora, a decadência da sociedade inca. Assim como toda civilização entrou em decadência por algum motivo, né? Os maias entraram em decadência, né, em função de mudanças climáticas, como a gente já falou. Os astecas entraram em decadência quando chegaram os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, e muito em função do enfraquecimento da população devido a conflitos que eles estavam enfrentando, por causa que eles do Império de Montezuma II não tinha sido muito, né, bom, e eles entraram muito em conflitos. Com os incas acontecia parecido com o que aconteceu com os astecas, só que a população não estava descontente com o império, né? Acontece que o império tinha sido dividido em dois, né? Um com, como se diz, um comandado por Huáscar e outro por Atahualpa, né? Os dois filhos de Huayna Cápac, que era até então o imperador inca. Então, quando o Huayna Cápac morreu, dividiu-se o império em dois, né, nos dois filhos, né, o Huáscar e o Atahualpa, e eles entraram em conflito. Então, como se a civilização tivesse sido dividida em duas, eles como entraram em conflito, uma guerra civil entre os dois impérios, e isso enfraqueceu muito a população. Foi quando chegaram os espanhóis em 1531. Então, os espanhóis, quando chegaram à região andina ali e se encontraram com os incas, eles encontraram a civilização inca já dividida em dois e bastante já enfraquecida, né? Ambos, né, travaram uma disputa pelo poder do império, e essa guerra teve grande responsabilidade no enfraquecimento inca. Atahualpa venceu a grande batalha disputada em Quito, aprisionando seu irmão. Logo em seguida foi emboscado por Francisco Pizarro, conquistador espanhol. Então a gente lembra que lá na civilização asteca houve um conquistador, né, que era o Hernán Cortés. Aqui na civilização inca também houve, né, um colonizador espanhol, nesse caso não o Hernán Cortés, mas o Francisco Pizarro, que veio e conquistou a sociedade, a civilização indígena Inca, né, que estava enfraquecido devido a essa guerra entre Atahualpa e o seu irmão. Esse aí é o Francisco Pizarro, conquistador espanhol que dominou a civilização inca. Aqui a gente tem uma vista de Machu Picchu, que é a cidade sagrada inca, que fica lá em cima da Cordilheira dos Andes, que é o mais conhecido. Quando a gente fala de Inca, a gente já lembra de Machu Picchu, né? É aquela cidade de pedra que fica lá em cima da Cordilheira dos Andes, eu sei o que é. Então, Machu Picchu fica próximo de Cusco, né? Cusco fica na parte de baixo, Machu Picchu fica lá na parte de cima. Porém, quando os espanhóis colonizaram Cusco, lá embaixo, eles não encontraram Machu Picchu. Eles não subiram até o topo da Cordilheira dos Andes e encontraram a cidade sagrada de Machu Picchu. Não, eles não dominaram essa cidade, eles não encontraram essa cidade, nem sequer sabiam que existia o Machu Picchu. Machu Picchu só foi descoberta muito tempo depois, na década de 20 do século 20, no século passado, foi que foi descoberta pelos
arqueólogos a cidade sagrada de Machu Picchu, né? E que está bem conservada, talvez se os espanhóis tivessem conseguido chegar até Machu Picchu, não tivesse mais nenhuma pedra lá de Machu Picchu, que eles já tivessem modificado tudo, assim como fizeram com Cusco e com todas as outras cidades, né? Então, Machu Picchu é um dos principais sítios com ruínas do Império Inca. Ficou intacta até a década de 20, do século 20, quando foi encontrada pelos arqueólogos. Então, ficou intacta porque não foi colonizada, não foi descoberta pelos colonizadores. Tá bom? Então, foi isso sobre a sociedade Inca. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre os Incas. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as 3 civilizações pré-colombianas. Eu gosto muito desse tema, gosto muito de Azteca, gosto muito de Maia, gosto muito de Inca. Se você tiver interesse mais, pesquise mais, se informe mais, veja mais vídeos, tem muitos vídeos e filmes falando dessas 3 civilizações, que são muito importantes, né, na cultura americana, que nós somos americanos, né, apesar da gente nunca não achar que a gente, né, nós brasileiros somos americanos, nós somos sul-americanos, assim como os Incas eram, né? Nós fazemos parte do mesmo continente e apesar que nós estarmos um pouco distante da cultura inca, nós temos, né, muita coisa em comum, né, pelo fato de sermos americanos também, claro. Então é sempre importante a gente ver as civilizações antigas para a gente entender o que acontece hoje na América. Espero que vocês tenham aprendido, que pesquisem mais, que se informem mais e a gente se vê na próxima aula. Até lá!